Graça e paz, irmãos, que a graça do bom Deus nos acompanhe, nos ajude e guie a vida de todos nós. Obrigado pelas orações, obrigado pelo acompanhamento, pela paciência. Estou melhor, voltando às atividades. Então, essa semana, volto às atividades aí da agenda de visitas, tá bom? Se tiver alguém de vocês que gostaria que eu fosse visitar, pode entrar em contato que agora voltei ao normal. Conto com as orações, eu não dei aquele curso, eu cancelei, obviamente, aquele curso que eu ia dar sobre entendendo doenças mentais graves, os transtornos mentais graves, numa perspectiva bíblica, tá certo? Eles vão passar um outro horário para mim, e assim que passar eu aviso a igreja, conto com as orações dos irmãos para quando isso acontecer, tá ok? Muito bem, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesse momento de estudo, nós temos bastante coisa a conversar. Que Deus guie cada um de nós nesse momento. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, obrigado pela tua palavra, dá-nos da tua graça, guia os nossos passos e o nosso coração na tua presença, ajudando-nos na reflexão para que ela traga desafios e que o Senhor nos ajude a cada passo entendermos cada um desses desafios para andarmos diante de ti. Seja conosco, enriquece e alimenta a vida dos teus filhos, é a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 4. Abra lá sua Bíblia. Tiago, capítulo 4. Vamos ver o que a gente aprende. Tiago, capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, portanto, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele virá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Eu gostaria de conversar com vocês sobre como andar com Deus. É importante o que ser, mas também é importante como fazer para ser aquilo que precisamos ser. E eu espero que ao final disso, da nossa reflexão, nós tenhamos um caminho claro de entendimento para saber como é que eu e você podemos andar com Deus. Viktor Frankl, camarada que viveu nos campos de concentração em Auschwitz, em 1944, quando, em estudos recentes, não tão recentes assim, mas de alguns anos atrás, falava da expectativa de vida das pessoas que estavam lá. Era, na verdade, 1:29. Ele trabalhou os 10 anos no primeiro centro de aconselhamento para pessoas cansadas da vida no mundo inteiro. Durante 4 anos, Viktor Frankl dirigiu a instituição psiquiátrica austríaca, o pavilhão feminino para pacientes depressivos graves que foram enviados para lá e que tentaram cometer suicídio. Nesse intervalo passaram por suas mãos aproximadamente 1.200 casos. Então, 1.200 casos por 4 anos, a gente faz a conta, dá 1,21.
São a média de pessoas, de mulheres que tentaram suicídio. Em seus livros, especificamente um deles, Logoterapia, que foi lançado no Brasil em 2012, mas na verdade na versão inglesa em 1998, fala de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, onde 80% dos estudantes universitários sofriam de um sentimento expresso de ausência de sentido. Em outro quadro, estes dados se evidenciam por ano, onde cerca de 500 mil de adolescentes tentam suicídio nos Estados Unidos. Isso dá uma média de 1,36 casos por dia. São muitos casos, homens, mulheres, adolescentes. Frank, ele defende a ideia, e eu também, e eu penso que a Escritura também, a ideia de que devemos educar as pessoas mais para a consciência do que para a obediência, porque nem todo mundo que obedece tem consciência, mas a maioria dos que têm consciência obedecem. Talvez esses dados sejam antigos, vou trazer um dado um pouco mais novo, que saiu justamente numa revista de circulação nacional, no dia 13 de julho de alguns anos atrás. O nome do cidadão é Jonathan de Souza Silva. Profissão assassino. Ele tinha, na época, 24 anos e já contabilizava 49 mortes em seu currículo. Na verdade, ele começou a matar com 14 anos de idade. Então, com 14 anos, 49 mortes para 10 anos dava uma média de 4,9 mortes por ano, aproximadamente 2,5 mortes por semestre. Na verdade, uma morte e meia por trimestre. É lógico que ninguém fica a morte e meia, eu só estou apresentando dados para a gente calcular. Em uma dessas mortes colocadas em seu currículo, ele foi ao barraco de uma família, atirou na cabeça de um invasor de terras, na esposa e na filha do casal, na época também, com 14 anos. E depois ele cortou a cabeça de todo mundo. Veja o que ele mesmo fala sobre ele. Entrei nessa vida por escolha, minha família era bem estruturada e nunca nos faltou absolutamente nada. O matador se considera uma pessoa boa, carinhosa, com amigos e família e, por incrível que pareça, não se acha violento. Imagina o que deve ser violência na cabeça dele. Tentou mudar de profissão, foi pego com 10 quilos de crack. Mudou da profissão de matador para a profissão de traficante. Tudo isso agora na cadeia. Ia tentar ser advogado, contando, obviamente, com a impunidade que campeia em nosso país. Ele literalmente frequentou a igreja na adolescência, se diz temente a Deus, e frequentou até os 16 anos uma igreja, os cultos de uma igreja muito conhecida no Brasil. Eu não vou falar porque não interessa a gente a igreja, é só para a gente perceber que era alguém que frequentava a igreja, rezava por sua família, segundo ele. Reza todas as noites pedindo proteção para si, para os pais, irmãos, para os 2 filhos e a namorada que estava grávida. Reza pelas suas vítimas, ele fala. De vez em quando inclui suas vítimas em suas preces e diz ele: peço para Deus guardar, me colocar num lugar bom. Sei que eu vou ter que prestar contas a Deus, mas isso fica para depois. Victor Frank, os adolescentes, as mulheres, esse cidadão, a realidade e a atualidade das palavras de Tiago, que fazem se reverberar na vida dessas pessoas, que mostram que todos estamos em guerra. As guerras são uma realidade para a vida de adolescentes e jovens, por exemplo, que frequentam a universidade e a igreja, com famílias bem estruturadas e que não lhes falta absolutamente nada em termos materiais. Só que as guerras, elas trazem obrigatoriamente prejuízos. Por exemplo, a guerra de Peloponeso durou 27 anos, destruiu a Grécia
embora levantou-se a Idade de Ouro em Atenas. Roma fez da guerra a sua maneira de viver e eles foram vencidos e destruídos por aquilo que eles chamavam de bárbaros. Aí vendo. Na Idade Média, a guerra varreu a Europa, culminando, por exemplo, nos horrores da Guerra de 30 Anos, que terminou em 1648. Essa guerra foi considerada o episódio militar mais horrível da história ocidental do século XX. 7 milhões de pessoas morreram. 1/3 do povo de língua alemã. Na Primeira Guerra Mundial, morreram aproximadamente 30 milhões de pessoas, com um gasto de aproximadamente 340 bilhões de dólares. Na Segunda Guerra Mundial, morreram aproximadamente 60 milhões de pessoas e gastou-se uma estimativa de 1 trilhão de dólares. Não é difícil a gente perceber adolescentes, mulheres, esse cidadão, indivíduo, a própria história das guerras mais recentes, mas não só historicamente, mas biblicamente também estamos em guerra. Absalão conspira contra seu pai Davi. Os discípulos de Jesus geram tensões perguntando quem é o maior no reino dos céus. Alguns membros da igreja de Corinto entravam em contendas e levaram alguns de seus irmãos aos tribunais do mundo. É o fim do mundo. Crente levando crente para a justiça comum. Estranho. Na igreja da Galácia, os crentes estavam se mordendo e se devorando, a ponto de receber uma advertência para que eles não fossem destruídos. Paulo escreve às igrejas de Éfeso, exortando a vida daqueles irmãos a preservarem a unidade do vínculo da paz. Por quê? Porque era uma igreja difícil. As tensões eram grandes nessa igreja. Na igreja de Filipe, 2 mulheres, Evódia e Sintique, que elas simplesmente não se entendiam. Bom, esse é um panorama que é para tentar persuadir a vida de cada um de nós da veracidade, da afirmação de que nós estamos em guerra. Não é difícil perceber naqueles que atentam contra a própria vida, naqueles que tentam contra a vida do outro e na história da coletividade, onde os povos estão em guerras. Isso significa que existe uma guerra dentro de nós. A pergunta é, então, como é que nós podemos andar com Deus para resolver esse problema? Primeiro, cuidando dos nossos desejos. Verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. É interessante que no capítulo 3, verso 13, Tiago começa com uma pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? E ele vai terminar a tratativa dessa pergunta no verso 18, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que significa dizer que no primeiro bloco ele começa com uma pergunta e responde, e agora no segundo bloco, do capítulo 4, verso 1, ele também começa com uma pergunta, onde ele vai tentar responder. Diante dos problemas existentes na igreja, Tiago ele literalmente faz uma transição abrupta para aquilo que ele afirma no verso 18, para aqueles que promovem a paz, são os pacificadores. Ele pula literalmente dos amantes da paz para os amantes da guerra, das contendas. Se há guerras, literalmente nós precisamos então cuidar do nosso coração e lutar para evitar conflitos desnecessários e querelas entre os irmãos. Se há guerras, é literalmente porque o campo de batalha ele é interno. O verdadeiro cristão deve atentar para a luta que acontece dentro dele. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que vocês são, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Há uma guerra interna dos prazeres que militam na nossa carne,
Ou, como diz Pedro, é uma guerra contra a alma. Na verdade, os desejos, os maus desejos, são a origem desta guerra. Desejos invejosos, outros tipos de desejos, onde a palavra inveja e ciúmes, emoções semelhantes que levam a atos hostis, como brigas, guerras e assassinatos. A inveja ela é tão séria, que nós já vimos isso a vez passada, que foi um dos motivos de Jesus Cristo ter sido crucificado. Pilatos responde dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele, Pilatos, bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Os crentes sentem inveja. Aliás, já diria alguns, nas minhas andanças agora por aqui, que inveja de homem é pior, ou ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Jesus foi entregue para ser crucificado por inveja. São maus impulsos internos que as pessoas deveriam ser capazes de controlar com a ação do Espírito Santo, ou como diz o capítulo 3, verso 3 em diante, com a sabedoria que vem do alto. Pessoas deveriam vencer esses maus impulsos internos que certamente levariam a cada uma delas a dividir a sua fidelidade entre Deus e o mundo. Viver em constante luta sobre o controle de Deus ou ora sobre o controle do mundo. A imagem de uma batalha é extremamente forte descrita por Tiago, onde ele demonstra claramente que existe uma luta interna no coração dos filhos de Deus. As palavras, por exemplo, guerras e contendas que aparecem no verso 1, literalmente podem se referir tanto a conflitos físicos quanto a conflitos verbais. O que significa dizer que as outras duas palavras, está lá no verso 2, lutar e guerras, tudo para demonstrar que aquele povo estava se envolvendo em conflitos e batalhas, onde eles se utilizavam da instrumentalidade da palavra para se ferirem, para se machucarem. Tudo fruto de corações que são dominados por maus desejos. Fruto de desejos invejosos, fruto de impulsos internos, que se manifestam estes impulsos internos, literalmente, me permito o trocadilho, em palavras malditas. Se há um problema, o problema se encontra nos maus desejos. É interessante para perceber como até ímpio enxerga essa batalha interna existente na vida dos filhos de Deus, que através de o uso da instrumentalidade de guerras verbais e conversas amargas, que Spinoza, um filósofo judeu do século XVII, diz assim sobre os crentes. Muitas vezes tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a fé cristã, a saber, amor, alegria, paz, temperança e caridade diante de todos os homens. Brigarem com uma animosidade tão rancorosa e diariamente demonstrarem umas às outras um ódio tão amargo, a ponto de tudo isto em lugar das virtudes que professam ser o principal critério da sua fé. E Spinoza, um ímpio, estava escandalizado com a maneira como os crentes batalhavam através de palavras rancorosas e amargas. As batalhas são válidas, mas jamais com o sacrifício das virtudes e dos princípios cristãos. Tiago está incomodado com o espírito invejoso e amargurado das discussões, e ele usa palavras como, no verso 2, cobiçais, matais e invejais, para demonstrar o perigo dos maus desejos. Isso não é novo. Salomão, por exemplo, já diria: até quando, honestos, amareis ou ingênuos
amareis a ingenuidade e escarnecedores desejareis o escárnio. Como assim? Amar a ingenuidade e desejar o escárnio. Ele está falando para os crentes. Na verdade, para Salomão, a gente conhece alguém através daquilo que as pessoas amam e desejam, e a solução para Tiago é reexaminar os próprios desejos. O termo utilizado por Tiago para desejo, literalmente é de onde vem a palavra hedonismo. O ser humano lança a mão, de acordo com Tiago, de qualquer coisa para obter e alcançar aquilo que deseja. Ainda que o instrumento para alcançar aquilo que deseja seja através de calúnia e abuso verbal, que torna a vida de pessoas que assim agem como assassinos. Nós assassinamos as pessoas, as palavras mal utilizadas, para alcançarmos o que desejamos. Os prazeres malignos são a fonte desses conflitos. Há uma guerra, então, acontecendo dentro do nosso coração, é por isso que ele diz, Salomão, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Muito bem. Por causa dessa guerra, a preocupação primeira não deveria ser só evangelizar, ensinar os outros, compartilhar daquilo que sabemos, onde todas essas coisas têm seu lugar e são muito importantes no exercício da vida cristã, mas Tiago apela inicialmente para, antes de cuidarmos dos outros, cuidarmos de nós mesmos, imaginando aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. Por isso a Bíblia diz, melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Ou ainda, Paulo vai dizer lá adiante, assim corro também eu não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, o grande evangelista do Novo Testamento, um dos grandes apóstolos, com uma mentalidade privilegiada, entende que ele precisava não só cuidar dos outros, mas de si mesmo. Ele diz a Timóteo, tem cuidado de si mesmo e da doutrina, e continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Isso vale para adolescentes, para jovens, para mulheres, para homens, para crianças e adultos, para todos nós. Entendemos que existe uma guerra acontecendo dentro de nós. A pergunta então não é, Senhor, quem cuidará das pessoas que precisam ouvir do Evangelho? Não, a pergunta é, Senhor, cuida de mim. Ou a afirmação. Sabe quem é que não cuidou de si? O povo de Israel não cuidou de si, lançou os próprios filhos na churrasqueira para adorar a Baal. Os fariseus não cuidaram de si e lançaram pesos sobre a vida da igreja que eles mesmos nem com o dedo mindinho queriam carregar. Na verdade, se esses desejos dominam a vida de cada um de nós, tudo vai mal na nossa vida. Então, como é que nós devemos andar com Deus? A primeira coisa é cuidando dos nossos desejos, das nossas motivações. Tenha coragem. Seja sincero, aprenda a ser honesto diante de Deus. Uma honestidade que aparece no livro dos Salmos, uma honestidade que aparece na vida de irmãos do passado que são capazes de confessar, dizendo que invejavam, dizendo que tinham ciúmes, dizendo que tinham alguma coisa errada dentro do próprio coração. Então, o meu desafio primeiro é para que cada um de nós possa se colocar diante de Deus, já que não há nada a esconder, já que as trevas e a luz são a mesma coisa, já que em qualquer lugar em que nós estivermos, Deus também estará lá,
já que Ele conhece a nós mais do que a nós mesmos, porque Ele foi quem nos criou, já que Ele consegue sondar os intentos e propósitos do coração que nem nós mesmos conseguimos sondar de maneira tão clara, límpida e adequada, a primeira coisa que precisamos aprender a fazer para andarmos com Deus é cuidarmos das nossas motivações ou desejos. Segunda coisa, além disso, devemos cuidar das nossas orações. Verso 2 e 3, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tende porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Desejar mal se reflete literalmente em nossas orações. Das duas, uma, ou com má vontade de orar, ou orando de maneira indevida. Uma tradução melhor, eu vou trazer uma tradução alternativa para os versos 2 e 3, diz assim: você quer coisas que não tem capacidade de ter. Você assassina e é invejoso, mas não consegue satisfazer seus desejos. Você briga e guerreia, mas não tem aquilo que deseja porque não pede a Deus. Você pede, mas não recebe porque a sua motivação é errada. Orar, aqui, é verdade que havia coisas que o povo não recebeu porque não orava, mas também havia coisas que o povo não recebeu porque orava mal. Tinha reunião de oração. A minha preocupação, literalmente, não é só existirmos uma vida de oração, mas é o conteúdo da nossa vida de oração. Lembra do matador de aluguel? Ele matava e orava pelas suas vítimas. Eu fico imaginando como é que devia ser as suas orações antes de assassinar a vida de alguém. Deus abençoa agora que eu vou assassinar, afinal de contas o fulano merece. Se nós tivermos que executar a pena de morte na vida daquelas pessoas que merecem, nem a mãozinha da família Adams vai sobrar, porque vai morrer todo mundo, irmão, porque todos nós merecemos. Na verdade, existe vida de oração na vida da igreja, mas existe muita vida de oração estranha, com pedidos estranhos. Quando o coração é invejoso, as orações são invejosas. Desejos maus fornecem um material para a motivação errada na vida de oração. A oração não é magia, os pedidos ali eram para esbanjar nos seus prazeres. Eles mesmos aparecem na luta interna. Preste bem atenção, desejar mal é orar mal. Desejar mal é orar mal. Ao invés disso, deveríamos pedir como Salomão: se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata e a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Precisamos clamar a Deus por sabedoria, por inteligência, buscar isso, ainda que haja um determinado trabalho, porque são como tesouros escondidos, mas são acessíveis, porque ele diz que quando nós encontrarmos, entenderíamos o temor de Deus. Orar e buscar, mas orar e buscar as coisas certas. Compare isso com as palavras de Paulo, quando ele fala aos Gálatas: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Eu fico imaginando como é que era a igreja da Galácia. As pessoas querendo se matar, se destruir umas às outras. Tinha oração, mas eu imagino que as orações ali eram bem estranhas. Quando as orações estão erradas, toda a nossa vida está errada. Nossas orações não são respondidas quando há guerras entre irmãos e quando há paixões dentro do coração. Maus desejos levam a orações más e até mesmo a falta de oração. Então, a primeira coisa que precisamos aprender é andar com Deus olhando para as nossas motivações, os nossos desejos. Mas andar com Deus olhando também para as nossas orações ou o conteúdo da nossa oração. E eu pergunto, nós temos orado? Amém. Pelo que nós temos orado?
Eu espero que seja amém também, né? Existem desejos, uma guerra interna dentro de nós, que acaba afetando completamente a nossa vida de oração. Terceiro, não só cuide dos nossos desejos, a motivação, cuide das nossas orações, a oração, mas cuide também da nossa relação com o mundo, o mundanismo. Isso não é difícil de entender, mas tem gente que não presta atenção na seriedade disso. A amizade com o mundo, que certamente não é um aspecto geográfico, físico, não tem absolutamente nada a ver, mas é aquela ética contra Deus, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, andando conforme o rigor do mundo, sendo, portanto, alvo da ação de Satanás. Esse amor demonstra a fidelidade daquele que ama, ou ama a Deus, ou ama o mundo, e nesse caso a ética que Tiago apresenta é a ética do ou e não a ética do tanto quanto. Um cristão, então, pode, preste bem atenção, se tornar amigo do mundo, contaminado pelo mundo, amando ao mundo, se conformando com o mundo e sendo condenado com o mundo. Amando o mundo e fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, diz Tiago no verso 4, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, contaminado pelo mundo. Tiago vai dizer em outro lugar, na sua própria carta, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, amando o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, e se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, diz João, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, mas a concupiscência também, a vontade de Deus permanece eternamente. Conformando-se com o mundo, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados continuamente pela renovação da vossa mente. Depois eu volto nesse aspecto. E por fim, sendo condenado com o mundo, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos contaminados com o mundo. O que significa dizer que o resumo da ópera é: preste atenção para não sermos amigos do mundo, contaminados pelo mundo, amando o mundo, se conformando com o mundo e, por fim, sendo condenado com o mundo. Definitivamente, a relação do verdadeiro cristão sempre será tensa com o mundo. Nesse período da história não tem jeito. A amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. Precisamos prestar atenção nas nossas amizades. Porque não é à toa que Tiago vai dizer, e preste bem atenção que é bem interessante a argumentação dele, no verso 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Eu fui pesquisar essa afirmação, quando Tiago diz exatamente, ou supondes que em vão afirma a Escritura. Mas onde é que a Escritura afirma aquilo que Tiago está dizendo que ela afirma? Que, em tese, o Espírito Santo sente ciúme do crente. Na verdade, a grande pergunta é a tradução da palavra Espírito. Porque muitos entendem que a palavra Espírito aqui, na verdade, é uma referência ao Espírito Santo em nós. Na verdade, seria isso mesmo, já que a palavra Espírito, pneuma, no grego, ela não tem um E maiúsculo ou um P maiúsculo. Então, na verdade, a gente traduz o Espírito ali, tanto faz, como uma referência ao Espírito Santo ou uma referência ao Espírito humano. Nesse sentido, eu vou usar o texto majoritário. Existem duas bases mais confiáveis de tradução da Bíblia. Uma delas é o texto majoritário, que eu também uso na oração do Pai Nosso. Eu vou usar aqui porque eu acho que ela reflete melhor aquilo que Tiago está expressando. Diz assim: o Espírito que ele fez habitar em nós, ou o Espírito que em nós habita. Quem segue essa interpretação é a versão corrigida ou a King James. A referência a esse Espírito que em nós habita é ao Espírito humano que Deus soprou ao homem e não ao Espírito Santo. Eu sigo essa linha. Então, a ideia seria que a palavra ciúmes seria uma atitude geral de inveja, de ciúmes e contendas que caracteriza o espírito humano. Isso aí. Agora faz sentido.
E significa que Tiago está se referindo ao espírito humano que ele fez habitar no homem, que tem fortes desejos de inveja e de ciúmes. O espírito, segue uma determinada tradução, o espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Isso. Por que essa é a melhor interpretação? Porque quando você olha para o Antigo Testamento fica fácil enxergar isso. Viu o Senhor que o homem era continuamente mau em todo o desígnio do seu coração. É mau o desejo íntimo do homem desde a sua mocidade, de Gênesis capítulo 8, ou todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo, diz Salomão no texto de Eclesiastes. Há exemplos claros na Bíblia de almas atormentadas pelos ciúmes. O homem ou o ser humano sentindo ciúmes de outro ser humano, e não o Espírito Santo sentindo ciúmes de nós. Por exemplo, os filisteus que invejavam Isaque, Raquel que tinha ciúmes de Lia, porque ela não tinha filhos, os patriarcas, os irmãos de José que sentiam ciúmes e o venderam para o Egito, são exemplos claros de pessoas que sentiram ciúmes na Bíblia e que Tiago está fazendo referência então a isso. Ou supondes que em vão afirma a Escritura que essas pessoas sentiram ciúmes umas das outras. No Novo Testamento, diz Paulo, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, e não em impudicícias e dissoluções, e nem em contendas e ciúmes. Paulo ainda diz em outro lugar, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou ainda, quando ele diz que o amor é paciente, benigno e que não arde em ciúmes. O que significa dizer que a interpretação de que Tiago está advertindo a vida da igreja para tomar cuidado com os anseios violentos que o espírito humano tem, tornam clara a advertência anterior. Na relação com o mundo, os cristãos não devem ignorar que as Escrituras afirmam quanto à natureza humana, cheia de desejos violentos e propensos à inimizade de Deus, como o mundo também é. Então, torna compreensível o verso 5, quando ele diz que, ao contrário desses desejos violentos a que está sujeita a natureza humana, é que nós precisamos prestar atenção, porque Deus concede dar uma graça maior a estas pessoas que humildemente clamam por libertação. Dessa forma, Tiago adverte aos cristãos, prestem bem atenção, que não devem ignorar o ensino das Escrituras quanto à natureza humana caída. Na verdade, os cristãos deveriam levar isso a sério, porque os crentes ainda se encontram em um estado de vulnerabilidade. Atualmente a gente fala tanto das pessoas em estado de vulnerabilidade, os crentes precisam prestar atenção que nós nos encontramos nesse estado. Então, o Tiago provavelmente tem em mente é o relato da criação, aqui no capítulo 4, verso 5, ele demonstra que o espírito que Deus soprou no homem era continuamente mau e sujeito e assolado por paixões pecaminosas. Quase acabou a raça humana por conta disso. E esse espírito humano cheio de desejos violentos, conforme Tiago já advertiu no início, a respeito dos prazeres que militam na nossa carne. E os leitores da carta de Tiago deveriam levar isso a sério. Cuidado com a tendência para invejar. Parte da inclinação má que existe no coração do ser humano é a tendência à inveja. Isso já não é novo debaixo do sol, quando Salomão diz: a alma do perverso deseja o mal. Os crentes literalmente deveriam prestar atenção na época de Tiago, porque eles, se não tomassem cuidado, se pareceriam mais com o perverso. Em sua relação com o mundo, então, os crentes precisam prestar atenção nessa tendência que existe do coração humano. Mas há esperança. Olha que interessante. Do mesmo jeito que Deus resiste ao soberbo, ele diz que agora os seres humanos devem resistir a Satanás. É Deus resistindo ao soberbo e o ser humano resistindo a Satanás. São duas resistências,
Portanto, para andarmos com Deus, nós precisamos prestar atenção na nossa relação de desejos e motivações, nas nossas orações, na nossa relação com o mundo, mundanismo, mas também na nossa relação com Satanás e satanismo. Contra Satanás, a atitude deveria ser obrigatoriamente da igreja de resistência. Na verdade, fugir da impureza, resistir ao mal, mas da impureza fugir. Fugir das paixões da mocidade. José do Egito fugiu da mulher de Potifar. Fugir da impureza, mas de Satanás resistir. O termo resistir é literalmente aquilo que Deus se refere resistindo ao soberbo. O entendimento é que da mesma forma que Deus resiste ao soberbo, nós temos um exemplo de resistência de Deus da parte de um outro, e nós deveríamos resistir a Satanás, que é esse outro que é absolutamente orgulhoso. Nós temos exemplos de Deus resistindo às pessoas soberbas. Faraó, que se recusa a humilhar perante Deus, Deus resistiu a ele. O rei da Síria, que não reconhecia Deus, que a vitória vinha dele, Deus resiste a ele. Nabucodonosor, Deus resiste a ele. O fariseu que se justificava, Deus resiste a ele. O vaidoso Herodes, Deus resiste a ele. Há inúmeros exemplos de Deus resistindo ao orgulhoso, que é o pecado predileto de Satanás. Por isso, a liderança da igreja, a gente precisa ter muito cuidado. Não é à toa que a advertência é colocada sobre a vida da igreja para que ela preste atenção que a liderança não pode ser nova. Justamente, num certo sentido, não sejam novos na fé, neófitos, não amadurecidos, justamente para que não suceda que se ensoberbeçam e incorram na condenação do diabo, porque as pessoas mais novas ainda não estão prontas para lidar com estas questões que existem no próprio coração. São imaturas em relação a isso, são desonestas consigo mesmas. E isso traz um prejuízo enorme sobre a vida da igreja. Sabe qual é a verdade? A verdade dos fatos é que um dos grandes problemas da igreja é ter muitas celebridades e poucas servilidades. Tem muita gente que quer mandar e pouca gente que quer servir. Aliás, é pouco cacique para muito, não é assim? Muito cacique para pouco índio. A gente tem que aprender a ser menos espírito de celebridade e mais espírito de servilidade. Na verdade, Deus dá graça. O orgulhoso Ezequias encontrou favor, o ímpio Manassés humilhou-se diante de Deus, o rei Josias humilhou-se diante de Deus, o que significa que é possível eu e você resistirmos a Satanás, e o único caminho é a humilhação, é se aproximando de Deus. E naturalmente Satanás vai fugir da presença dos crentes. O que significa que eu resumo dizendo assim: submeter-se, então, na nossa luta em andar com Deus é cuidar dos desejos, cuidar das orações, cuidar do mundanismo e cuidar do satanismo. Eu coloquei 4 afirmações que talvez ajude a gente a sair daqui hoje pegando o bizu, prestando atenção nas questões que subjazem no nosso coração. Anota aí. Ao invés de manipular, sujeitar. A palavra sujeitar tem esse contexto militar que literalmente significa se coloque no seu lugar. A igreja precisa aprender isso, todos nós. Cada um deve aprender a se colocar no seu lugar. Segundo, ao invés de instabilidade, estabilidade. Nem é a palavra de Provérbios, como nós estudamos com as mulheres, mas uma palavra de Jó. Ao invés de ser de ânimo dobre, instável, precisamos ter estabilidade emocional para ajudarmos as pessoas. Jó diz assim: a minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Mas a grande verdade é que a expressão a minha honra significa literalmente o meu fígado. Então, a tradução de Jó nessa expressão seria: o meu fígado se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. O que significa dizer que o meu fígado é literalmente porque é lá que eles acreditavam que se encontravam as emoções.
Então eu vou trocar a palavra fígado por emoções. As minhas emoções se renovarão em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. O entendimento de Jó, espetacular conselheiro, já desde os tempos antigos, é que para ele ter a habilidade, a capacidade de aconselhar e ser um bom conselheiro, ele precisava ter as emoções renovadas. Estabilidade emocional é fundamental para nós abençoarmos uns aos outros. Ao invés de instabilidade, estabilidade. E ela só vem se as nossas emoções forem renovadas. Por fim, ao invés de orgulho, humildade, porque minha mão fez todas essas coisas, diz o Senhor, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem eu olharei, é esse, o aflito e abatido de espírito e aquele que treme da minha palavra. Às vezes a gente olha a vida das pessoas, ou a nossa própria, a verdade é que falta temor. Precisamos clamar a Deus, porque Deus vai olhar com favor aquelas pessoas que se colocarem com temor. E ao invés de julgar, amar. Deus não quer que nós julguemos inadequadamente os nossos irmãos, até porque Ele é o nosso juiz. Nós precisamos aprender a amar a vida de nossos irmãos. O que significa, então, ao invés de manipular, se sujeitar, ao invés de instabilidade, estabilidade, ao invés de orgulho, humildade, e ao invés de julgar precipitadamente, amar. Que Deus dê graça e a gente possa então cuidar dos nossos desejos, das nossas orações, do mundanismo e do satanismo, para que dessa forma a gente consiga andar com Deus. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, obrigado pela tua palavra. Ela é clara, traz tantos desafios, esses e tantos outros, que ainda não olhamos com carinho, mas que certamente esses já são suficientes para aprendermos a levar a sério os conflitos internos existentes na vida de todos nós. Conflitos, ó Deus, que são verdadeiras guerras internas, se manifestando às vezes com palavras malditas. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a levarmos a sério, em consideração, aquilo que o Senhor aponta sobre o real estado do coração humano desde o Antigo Testamento. A doutrina da natureza humana. Porque não é o Espírito Santo que sente ciúmes. O texto diz que é o Espírito nosso, o Espírito humano que o Senhor soprou lá na criação e que já desde o começo se colocou como mal, desde a mocidade mal, desejando mal e sentindo ciúmes uns dos outros. O ciúme sempre foi um problema na história do seu povo. Deus dá-nos graça, dá-nos humildade, ajuda-nos a, como Jó, renovarmos as nossas emoções. Há tantas pessoas congeladas, há tantas pessoas petrificadas, há tantas pessoas que não conseguem mudar o estado das emoções e incorrem num risco tão grande de se ensoberbecerem e caírem na condenação do diabo. Que o Senhor ajude a vida de cada um de nós, para que aprendamos a levar a sério o estado da nossa natureza, redimida, mas não plenamente. E isso faz com que cada um de nós deva se colocar dia após dia, clamando por essa renovação. Renova, Deus, o espírito de todos nós. Renova, ó Deus, as nossas emoções. Renova o estado em que nós nos encontramos internamente, para que possamos parar de desejar mal e desejar bem, para que as nossas orações reflitam este coração renovado na Tua presença. Guarda o nosso coração, ó Deus, porque dele procede as fontes de vida, e o Senhor faz isso melhor do que nós. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda como igreja. Diferentemente, como Spinoza dizia, que ele estranhava a vida de pessoas que diziam amar, mas as suas palavras eram amargas. Queremos ter palavras doces, queremos ter palavras mansas, queremos ter menos espírito de estrelismo e mais espírito de servidão, menos celebridade e mais servilidade.
É isso que vai ajudar a vida de todos nós. Ajuda-nos, porque só o Senhor pode nos ajudar nisso. Para que mais e mais a igreja se pareça com o Senhor. Aquela noiva absolutamente sem mácula, cheia de glória, onde o Senhor trabalhou e tem limpado a vida dela, limpa o nosso coração. Para que resistamos ao mundo, resistamos a Satanás, mas resistamos também a nós mesmos. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima reflexão e maturação sobre aquilo que estudamos. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Até lá. Tchau.